Essa série se chama Um Mês para Viver e está baseada nesse livro aqui, ó. Eu mostrei semana passada. É um devocionário que chama Um Mês para Viver e são 30 reflexões muito, muito inspiradoras. Nós já vimos então na primeira mensagem, está no YouTube, viver apaixonadamente. Depois nós falamos sobre amar completamente. E na semana passada nós falamos sobre aprender humildemente. E hoje nós vamos dar continuidade, essa vai ser a quarta mensagem. Nós vamos falar sobre partir corajosamente. Aí você vai falar, puxa pastor, você vai falar de morte de novo? A gente tem falado muito sobre isso, né? A nossa reflexão é, se você tivesse 30 dias para viver, se você recebesse uma notícia como essa, que você só tem 30 dias para viver, você faria alguma mudança na sua vida? Você procuraria algumas pessoas para se reconciliar? Oi, hoje é suco? Não reclamei não, minha irmã. Quase chorou aí. Quase chorei? Olha só. Obrigado, Sandro. Você não é fácil, não. Então hoje vai ser essa quarta mensagem, a última mensagem, partir corajosamente, e vai ser uma reflexão muito importante. Eu quero começar com essa imagem aqui, castelos na areia. Quem já foi para a praia, tem filhos ou já foi criança aí na praia, você já deve ter tido essa experiência de fazer alguns castelos ali na areia. E por mais que você fique horas e horas fazendo um lindo castelo, vai chegar um momento, quando a maré subir, que a água vai vir e vai levar tudo aquele castelo. É assim que funciona, não é? Mesmo que você tenha feito o melhor trabalho possível, você, como a Bia, né, arquitetonicamente, fez um bom projeto, mas no final, quando subirem as águas, vai levar todo aquele castelo embora. E muitas vezes na nossa vida acontece algo semelhante. Nós tentamos construir um castelo na nossa vida, na nossa trajetória, com o nosso trabalho, tentando adquirir bens materiais, tentando adquirir uma boa formação, um bom emprego, uma certa estabilidade, e é como se fosse um castelo. Mas se for um castelo de areia, como esses aqui, quando você fechar os olhos para a história, quando seus dias forem contados, o que é que vai ficar? Será que vai ficar alguma coisa? Essa é uma boa pergunta para a gente começar essa reflexão. No final da sua vida, o que vai permanecer? Vai ser uma pregação hoje, e a gente vai ter um texto bíblico para nos ajudar nisso, muito profunda, meus irmãos. E a intenção é que você pense como você está levando a sua vida hoje, como você tem investido os seus dias, como você tem investido os minutos, os talentos, a energia que Deus tem dado a você. Será que vai ficar alguma coisa? E a pergunta que nós precisamos fazer são algumas, né? Eu trouxe 3 para a gente começar aqui essa reflexão. A primeira delas é, pelo que você gostaria de ser lembrado? Quando você um dia lá estiver sendo velado, e vamos supor que você, numa visão, estivesse acompanhando as pessoas falando ali a seu respeito, como você será lembrado? A forma como você vai ser lembrado está intimamente ligado com o que você está fazendo hoje na sua vida. Se eu estou te assustando, calma, que só está começando. Mas é uma boa reflexão, meus irmãos. Nós precisamos pensar o que você está fazendo hoje com o seu tempo. Será que você mudaria se soubesse que os seus dias estão contados? Que você só tivesse algumas semanas para viver? A outra pergunta que nós precisamos fazer: de que maneira você está contribuindo para esse objetivo nesse exato momento? Se você quer ser lembrado como um bom pai, o que você está fazendo hoje para realmente imprimir isso no coração dos seus filhos? Se você quer ser lembrado como um homem de Deus, o que você está fazendo hoje para poder realmente construir isso? E a outra pergunta são os castelos de areia. Quanto tempo vai durar o seu legado? Quanto tempo vai demorar para as pessoas se esquecerem de você e daquilo que você fez? E é interessante, eu estava preparando essa mensagem e não tinha como eu não me lembrar do seu Antônio, né? E a gente colocou a foto dele ali, bem bonita, olhando para nós, sorrindo ali. O seu Antônio foi o fundador dessa igreja. Ele é o pai da Marilza, pai do seu Wilson, pai da Vilma,
pai da metade da igreja, né, que são os parentes também. Do Isaías também, Isaías, estava esquecendo, desculpa. E uma família maravilhosa, abençoada. E eu me lembro, né, no dia que ele se foi e nós nos despedimos dele, né, naquele momento, quantas palavras de gratidão, quantas memórias tínhamos do seu Antônio, que plantou igrejas, que evangelizava, que não podia ver alguém passando na rua e chamava para conversar, para trocar uma ideia e para apresentar Jesus. Um homem que rasgava Campinas a pé para poder evangelizar e plantar igrejas, quando não se falava de plantação de igrejas, quando não se falava sobre isso. Um homem que até hoje é lembrado por essa bravura evangelística, por temor a Deus, por desprendimento. Como é maravilhoso isso, meus irmãos. A pergunta é: como é que se lembrarão de mim? Como se lembrarão de você? Qual é o nosso legado? O que é que realmente nós estamos construindo? No livro ele traz uma frase, e essa frase aqui eu achei muito bonita, diz assim: a melhor forma de viver a vida é investir em algo que ultrapasse sua própria duração. Olha que bonito. A melhor forma de viver a vida é investir em algo que ultrapasse sua própria duração. É investir em algo que vai continuar depois da nossa morte. Algo que nós estamos investindo agora, mas vai continuar depois da nossa partida. O que nós estamos fazendo hoje vai durar depois? Porque bens materiais, eles enferrujam, eles se vão. Status, fama, qualquer outra coisa, aquilo que permanece, meus irmãos, como nós já falamos aqui na segunda mensagem, amar completamente, são os relacionamentos. No final das contas, quando você sabe que você tem minutos de vida, você vai fazer é chamar pessoas queridas, chamar pessoas que influenciaram você, que marcaram a sua trajetória. Ninguém nos seus últimos momentos de vida vai dizer: olha, tem uma conta da CPFL lá na gaveta, você precisa pagar aquela conta, ou alguma coisa do gênero. Nós vamos fazer: chama tal pessoa aqui, eu quero falar com ela, eu amo você. E você vai falar aquilo que talvez você não fale hoje, você guarde hoje. E nós precisamos investir em algo que vai ser maior do que nós mesmos. Meus irmãos, eu quero ler uma história de um rei, e eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 20. 2 Reis 20, e eu gostaria muito que você abrisse, porque embora eu trouxe essa primeira parte aqui na frente, você pode ler aqui na frente, eu vou ler outros versículos aí também no capítulo 20, e também você vai ver alguns outros que eu trago a referência, mas não vão estar aqui na frente, tá bom? Então é importante que você abra e deixa marcado aí, tem a cordinha na sua Bíblia, deixa a cordinha aí nessa página de 2 Reis, capítulo de número 20, tá bom? Vamos ler então, queridos. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Vamos fazer um exercício aqui? Você pode dizer isso para o seu vizinho? Eu amo fazer isso e vocês odeiam, né? Mas fala para ele: ponha em ordem a sua casa. Não precisa falar você vai morrer não, tá? Ponha em ordem a sua casa. Ponha em ordem a sua casa, meu irmão, pois você vai morrer. Essa parte você não precisa falar. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como eu tenho te servido com fidelidade e devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria.
Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Vamos continuar. Então disse Isaías: preparem um emplastro de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que hoje, há 3 dias, subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? E disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar a 10 graus que havia descido na escadaria de Acás. Vamos fazer uma pausa aqui no versículo 11, depois a gente vai continuar. Então deixa aberta a sua Bíblia, por favor. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Ezequias é o 13º rei de Judá, e é um rei que nós vamos ver depois, no primeiro momento, faz aquilo que é reto ao Senhor. Ele é um rei que faleceu novo, e aqui ele tinha 39 anos, e ele recebe uma sentença. O profeta vai visitá-lo e dá uma palavra para ele, que era um decreto: você vai morrer, põe em ordem a sua casa, você não vai se recuperar. E ele, o homem, com 39 anos, novo, vira para a parede e começa a clamar ao Senhor: Senhor, olha para mim, olha para o que eu tenho feito, olha para a minha história, olha, eu tenho honrado a Ti, eu quero viver mais, me abençoe, que a Tua bênção esteja sobre a minha vida. E o profeta Isaías estava indo embora, ele recebe uma palavra e ele volta, dizendo: olha, você vai viver mais 15 anos. Que maravilha, ele recebe essa palavra. Mas Ezequias aqui, ele quer uma prova. Ele pede então para o profeta: me dá uma prova, como é que eu vou saber que essa palavra é verdadeira? E aí o profeta fala para ele: você quer que o relógio de Acás, que era uma escadaria, né, e o sol avançava e a sombra ia marcando as horas, e o profeta diz: você quer que a sombra avance 10 graus ou que a sombra recue 10 graus? Olha que doideira, gente. É a mesma coisa que você pegasse o seu relógio e alguém dissesse para você: você quer que o ponteiro avance 10 minutos ou você quer que o ponteiro atrase 10 minutos? E aí Ezequias falou assim: não, avançar é muito fácil, já avança mesmo, eu quero que recue. E o horário recuou em 10 graus, e ele pôde ver que realmente era a palavra do Senhor para a vida dele. Que maravilha receber mais 15 anos, sim ou não? Se você recebesse mais 15 anos, e eu soubesse que era só isso mesmo, ia passar a régua depois, como é que você viveria esses 15 anos? Como é que você passaria esses 15 anos? Você faria o melhor que pudesse, certo? Para a sua família e em especial para o seu legado, para o seu reino. No caso, ele aqui era um rei. Mas Deus cumpre a palavra dele, dizendo: eu vou cumprir a palavra, eu vou recuar em 10 graus o horário, mas você vai ter que cumprir algo também. E o que você vai ter que fazer é isso aqui, ó. Ponha em ordem a sua casa, vai. Ponha em ordem a sua casa. Essa era a incumbência do rei Ezequias, era isso que ele deveria fazer. Até então não tinha filhos, e assim como Abraão recebe uma palavra para que ele abençoasse a sua descendência e educasse a sua descendência, aqui Ezequias deveria fazer o mesmo. Foi isso que o Senhor pediu: ponha ordem à sua casa. Você precisa fazer isso. E aí então nós vamos ver o que acontece com esses 15 anos que Ezequias recebeu. Olha só que coisa boa que nós vemos na vida de Ezequias. Se você voltar um pouquinho, aqui não está o versículo no telão, ok? Volta com a sua Bíblia aí no capítulo 18. Olha só o que Ezequias então faz. Ezequias, filho de Acás, começou a reinar em Judá no 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era certo aos olhos do Senhor, como o seu antepassado Davi.
removeu os santuários idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes de Azerá, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas queimavam incenso para ela. A serpente de bronze se chamava Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois. Ezequias se apegou ao Senhor, não se afastou dele e teve o cuidado de obedecer a todos os seus mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Assim o Senhor estava com Ezequias, e ele era bem sucedido em tudo o que fazia. Que bênção, hein? Mas esse homem que fez tão bem para a nação, que governou, que confiava no Senhor, que trouxe de volta a adoração ao Deus vivo, ao Deus de Israel, ele era um homem que cometeu alguns erros. Mas aqui nós precisamos entender que mesmo tendo feito todas essas coisas boas, ele recebe uma palavra para pôr em ordem a casa dele, para pôr em ordem a descendência dele, para pôr em ordem aquilo que seria o legado dele. E nós vamos perceber que mesmo sendo um homem de Deus, com uma ousadia, coragem, porque um homem que clamava para Deus e era ouvido por Deus, como ele recebe aquela sentença, ele vira para a parede, começa a orar, chorar, clamar a Deus, e ele é curado. Ele tinha testemunho, ele tinha fé. Um homem que pediu para o horário recuar em 10 graus. Você concorda comigo que esse homem era um homem de fé? Porque muitas vezes quando a gente fala sobre põe em ordem a sua casa, dá a impressão de que se trata de uma questão espiritual. Olha, põe em ordem a sua casa, então você precisa ter uma vida espiritual mais regrada, você precisa ter uma vida espiritual melhor. Mas não é isso que nós entendemos desse texto aqui. Existia outra coisa que esse homem precisava fazer, você vai entender onde eu quero chegar. Mas não podemos negar que esse era um homem de Deus, que tinha fé, que tinha coragem, que tinha testemunho, que tinha ousadia. Meus irmãos, mesmo sendo assim, olha só o que acontece na história de Ezequias. Abra comigo em Jeremias, não está aqui também esse texto, por favor. Abra em Jeremias capítulo 15, versículo de número 4. Olha só, Ezequias tem um filho, 3 anos depois de receber aqueles mais 15 anos de vida. E o nome desse filho é Manassés. E Manassés pisou muito na bola. Depois a gente vai falar sobre o que ele fez. Mas olha o que diz Jeremias, que é um profeta extremamente contundente. Ele diz: por causa das maldades de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém, farei de meu povo objeto de horror para todos os reinos da terra. Quem terá compaixão de você, Jerusalém? Quem chorará por você? Quem me dará o trabalho de perguntar se está bem? Você me abandonou e me deu as costas, diz o Senhor. Manassés nasce e foi um homem que parecia um capeta na terra. Olha só o que acontece. Volta comigo agora em 2 Reis, e a gente vai ler um pouquinho do currículo de Manassés, que era filho de Ezequias. Capítulo de número 21, 2 Reis 21. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 55 anos. Sua mãe se chamava Esfisbá. Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor, e seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os santuários idólatras que o seu pai Ezequias havia destruído. Construiu altares para Baal, e ergueu um poste a Azerá, como Acabe, rei de Israel, havia feito. Também se curvou diante de todos os astros dos céus e lhe prestou culto. Construiu altares idólatras no templo do Senhor, sobre o qual o Senhor havia dito: meu nome permanecerá em Jerusalém para sempre. Nos 2 pátios do templo do Senhor construiu altares dos astros do céu. Manassés também sacrificou seu filho no fogo. Misericórdia, irmãos. Praticou feitiçaria e adivinhação, e consultou médiuns e praticantes do ocultismo. Fez muitas coisas perversas aos olhos do Senhor, e com isso provocou sua ira. Manassés chegou a fazer uma imagem esculpida da deusa Azerá, e colocá-la no templo, sobre o qual o Senhor tinha dito a Davi
e seu filho Salomão, meu nome será honrado para sempre nesse templo em Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Se os israelitas tiverem o cuidado de obedecer os meus mandamentos, todas as leis que meu servo Moisés lhe deu, não os expulsarei dessa terra que dei aos seus antepassados. Mas o povo se recusou a ouvir, e Manassés os levou a fazer coisas piores do que as nações que o Senhor tinha destruído quando os israelitas entraram na terra. Esse era o currículo de Manassés. O que vocês acham? Quando o Senhor diz para Ezequias, ponha em ordem a sua casa, Ele está dizendo, olhe para o seu legado, olha para aquilo que vai ficar depois que você morrer. Meus irmãos, nós precisamos olhar para a nossa história e perceber que aquilo que nós estamos construindo vai ficar para as outras gerações. E o que é que nós estamos construindo? Não podemos negar que esse era um homem de Deus, como nós falamos, mas ele era um homem irresponsável. Ele não obedece, ele se esquece do legado, ele gera Manassés e não educa essa criança, ele não cumpre o combinado. Deus havia feito um combinado, ele falou, eu vou atrasar a hora, ok, essa é a minha parte, mas a sua ponha em ordem a sua casa, ponha ordem a sua casa, cuida da sua descendência, cuida das próximas gerações. Meus irmãos, isso é muito, muito sério. E não para por aí. Agora a gente vai continuar aquele texto que nós começamos a ler, ok? No capítulo 20, nós paramos no 11, não foi isso? Então vamos continuar no 12. Eu sei que tem muita leitura hoje na ministração, mas é importante, tá bom? Para a gente entender essa história aqui. Acompanha comigo agora, por favor, no 12. Pouco tempo depois, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soube que o rei tinha estado muito doente. Ezequias recebeu os mensageiros babilônicos e lhes mostrou tudo o que havia na casa do tesouro: a prata, o ouro, as especiarias e os óleos aromáticos. Também os levou para conhecer seu arsenal e lhe mostrou tudo o que havia nos tesouros do rei. Não houve nada em seus palácios, nem em seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Antigamente tinha uma tradição, vamos dizer assim, um costume, de quando você recebia uma visita na sua casa, você mostrava a sua casa. Quem já fez isso? Eu me lembro lá em casa, eu fazia isso, né? Chegava uma visita, esse aqui é o quarto do casal, esse aqui é o quarto do Marcelo, bagunçado, esse aqui é o quarto da Maiara, da Mari. Quem já fez isso? De apresentar a casa, né? Dizem que é coisa de pobre, não sei, mas não é não, né, mãe? Com certeza não. Mas Ezequias fez isso, irmãos. Ezequias recebe essa visita aqui da Babilônia e ele mostra tudo, mas ele queria mostrar a sua riqueza. Ele mostra o ouro, ele mostra a prata, ele mostra as pedras preciosas, ele abre o baú, ele mostra, olha, isso aqui era de Davi, isso aqui de Salomão, olha só como a gente é poderoso. Ele mostra tudo, ele mostra a casa inteira. E olha só o que acontece, meus irmãos, logo depois que ele recebe 15 anos de vida. Então o profeta Isaías foi ver o rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens queriam? De onde vieram? E Ezequias respondeu: vieram da Babilônia, uma terra distante. O que viram em seu palácio? Perguntou Isaías. Viram tudo, Ezequias respondeu. Eu lhes mostrei tudo o que possuo, todos os meus tesouros. Então Isaías disse a Ezequias: ouça esta mensagem do Senhor. Está chegando o dia em que todo o seu palácio, todos os tesouros dos seus antepassados acumularam até agora, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Até mesmo alguns dos seus descendentes serão levados para o exílio. Eles se tornarão eunucos e servirão no palácio do rei da Babilônia. Então ele mostra tudo, as riquezas, e Isaías, o profeta, diz: agora você vai ver o que vai acontecer. Não vai ficar nada. Vai para o exílio, seus filhos, a sua descendência vai para o exílio. Eles vão ser escravos lá. Muitos serão feitos eunucos, eles serão castrados para servirem no palácio. Imagina isso falando da sua família, dos seus filhos, dos seus descendentes. Como é que você se sentiria, meu irmão? Recebendo uma palavra por causa do seu erro, a sua geração seria condenada, prejudicada por causa do... Mas olha só
o que Ezequias, esse cabeça dura, falou. Ezequias disse a Isaías: a mensagem do Senhor que você transmitiu é boa. Pois o rei pensava: pelo menos haverá paz e segurança durante a minha vida. Olha só o que ele falou. Falou: seus filhos vão ser castrados, vão ser escravizados, não vai ficar nada no seu reinado. E ele falou assim: ó, que palavra boa. Sabe por quê? Porque pelo menos não vai ser comigo, vai ser com os meus filhos. Um homem egoísta. Se vai acontecer nas próximas gerações, tô nem aí. Não tem aquela música? Tô nem aí com seus problemas. Não vai ser comigo. Então tá tudo bem. Meus irmãos, que triste. Que triste. Um homem foi insensato, sem visão, inconsequente, com o seu erro. Mas nós precisamos pensar, meus irmãos, porque isso fala muito conosco. Quantas vezes nós vivemos com essa mesma filosofia, sem pensar nas próximas gerações? Quando a gente fala do meio ambiente, por exemplo, desde que tenha água para mim, as futuras gerações que se lasquem, não é verdade? Desde que sobre para mim reciclar lixo, desde que sobre para mim e para a minha geração, está tudo bem, não tem problema nenhum. Meus irmãos, quantas vezes nós somos tão egoístas e não investimos nas próximas gerações, nos nossos filhos, na nossa família, porque pensamos: não, eu sou crente, eu sou salvo. E nós negligenciamos, e foi isso que esse homem fez, mesmo sendo um homem que tinha intimidade com Deus. Nós percebemos isso, não podemos negar, mas existia uma brecha, e Deus falou para ele: ponha em ordem a sua casa, cuida da sua família, cuida das próximas gerações. E meus irmãos, nós precisamos ter esse alerta para nós também, para partir corajosamente, construir algo que não vai ser levado pela maré alta, que não vai ser desfeito, algo que vai repercutir nas próximas gerações, porque a Bíblia inteira fala sobre isso. O nosso Deus é um Deus de gerações, o nosso Deus é um Deus que pensa em reprodução o tempo inteiro. Quando Ele, para Adão e para Eva, a primeira palavra que Ele dá para eles é: vão, se multipliquem, encham a terra. Vem o dilúvio, depois do dilúvio, a primeira palavra para Noé: se reproduza, se multiplique, encha a terra, porque o propósito de Deus é formar uma geração, um povo que o adore, que se prostre a Ele, e nós fazemos parte disso. É a mesma coisa que Ele fala para Abraão, quando Ele chama Abraão, fala: olha para o céu, Abraão, tenta contar as estrelas, eu vou fazer isso com a sua descendência, porque nosso Deus é um Deus de geração. Mas nós muitas vezes, quando olhamos para os nossos filhos, nós nos preocupamos qual vai ser o trabalho dele, nós nos preocupamos qual vai ser a escolaridade dele, nós nos preocupamos qual vai ser o time de futebol dele, e muitos de nós negamos: não, o batismo não, o batismo é ele que tem que escolher, ele que tem que decidir, o batismo a gente não pode forçar nada. Você está negociando a eternidade. Não faz sentido isso que nós fazemos tantas vezes, meus irmãos, negligenciando. E esse foi o erro de Ezequias. E nós vimos o que aconteceu com Manassés. A história vai contar em 2 Crônicas depois que Manassés se arrepende e tem uma conversão genuína. Ele reconhece que o Senhor é Deus. É uma conversão maravilhosa, um dos versículos mais lindos da Bíblia. E Deus transforma esse Manassés que queimou seu próprio filho. Mas as consequências já estavam feitas para a nação, para a sua própria família, para a sua própria descendência. Eu quero chamar a sua atenção, meus irmãos. Meu irmão, como é que você tem vivido? Como é que você tem gasto os seus dias? Nosso Deus é um Deus de geração. Olha só o que Ele fala em Deuteronômio 6 até o 9. De todas essas palavras que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração, ensine com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços e prenda na testa, escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Encha a sua casa, espalhe essa mensagem, fale sobre essa mensagem. Não dê bobeira com essa geração. É a nossa responsabilidade, são os nossos filhos, são as nossas crianças, são os nossos adolescentes. Mas nós muitas vezes, quando o filho fala: eu não quero ir hoje na igreja,
A gente diz, fica em casa então, tudo bem, não tem problema. E negociamos a eternidade. E nos preocupamos com a profissão, como eu já disse aqui, meus irmãos, mas perdemos a perspectiva da eternidade. Imagina que a eternidade, que não pode ser contada, né, porque é eterna, fosse essa parede aqui, ok? Esses 2 blocos aqui, esses 2 espaços. Essa seria uma, hipoteticamente, ok? Então, só para a gente pensar, a eternidade é isso. E nós, na nossa vida aqui, não sei quanto tempo você vai ter de vida, 70, 80, 100, 120, quem quer ter mais que isso? É canseiro e enfado, né? Mas a nossa vida seria um pontinho, um cisquinho no meio disso tudo aqui. Por que nós gastamos a nossa vida no cisquinho, meus irmãos? E esquecemos da eternidade. Gastamos a nossa energia, a nossa vida, a nossa saúde para conquistar bens materiais. E eu não estou dizendo que isso é errado em si, mas por que a gente gasta a nossa vida no cisquinho e se esquece do que virá depois, do que vai acontecer depois? A gente precisa rever a nossa vida. Olha só, eu quero só trazer esse versículo para ilustrar. Em Gênesis 18, 19, a mesma palavra que Deus fala para Ezequias, para que ele colocasse em ordem a sua casa, está aqui também para Abraão, quando ele diz: pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos, coloque ordem aos seus filhos, aos seus descendentes, que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Então há uma promessa, mas há uma condição, é uma condicional. E a condicional era: repercuta essa palavra, inculque na cabeça dos seus filhos, passe isso por gerações. Meus irmãos, essa é a nossa incumbência. Nós precisamos desenvolver uma vida maior do que o tempo que nós vamos passar aqui. E agora eu quero que você faça uma anamnese aí na sua trajetória. Eu vou ser bem rápido, eu sei que a gente já está estourado aqui no horário. Então eu quero que você faça uma inspeção, ok? Eu não sou da obra, né? Não sou engenheiro nem nada e nem sou muito bom nessas coisas, né? O nosso amigo Jean que é, né? É engenheiro civil, mas fala do fundamento. E o fundamento é muito importante. Tem um texto, eu não quero me alongar, mas eu até marquei aqui, falei, se eu lembrar eu vou falar, que é um texto em Hebreus, rapidão. Hebreus não, 1 Coríntios capítulo 3, não precisa abrir, eu vou ler rapidão. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente, e agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, que é Cristo Jesus. Jesus é o alicerce, amém? Jesus é o alicerce da sua vida? Glória a Deus. Mas olha só, aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou, e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Então olha só, o alicerce da sua vida é Jesus, glória a Deus. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, você pode construir sobre esse alicerce com vários materiais, com ouro, com prata, com pedras preciosas, com madeira, com feno ou palha. E um dia no juízo vai vir um fogo, e se for com palha aquilo que você está construindo, vai queimar tudo. Mas se for com ouro, prata, vai permanecer. O que você está construindo na sua vida, querido? Sobre qual alicerce você tem construído os seus dias? E a inspeção que nós precisamos fazer começa com o teste da influência. A influência é aquilo que nós apresentamos às outras pessoas que fazem com que elas queiram nos seguir. Deus nos concedeu a habilidade de influenciar pessoas e espera um retorno do seu investimento. Hoje nós falamos hoje cedo aqui para a liderança sobre influência, que todo líder, ele influencia. E toda pessoa que influencia acaba liderando, querendo ou não. E você precisa prestar atenção nisso. Se você tem um caráter aprovado, querendo você ou não, você vai influenciar pessoas. Pessoas vão querer caminhar com você, pessoas vão querer se espelhar em você, pessoas vão querer te acompanhar, porque você as influencia. Então, se você é um homem, uma mulher que tem construído a sua vida sobre o alicerce da palavra, a sua vida vai influenciar outras.
Ele quer que aproveitemos as oportunidades para fazermos a diferença na vida de outros. Então, meus irmãos, o primeiro teste para a gente saber se a nossa vida vai queimar como feno ou palha, ou se ela vai permanecer após a nossa morte, é a influência que nós fazemos na vida das pessoas. Todo cristão é chamado para influenciar outras pessoas. Todo cristão é chamado para influenciar pessoas. Você é chamado para influenciar pessoas ao seu redor. E esse é o primeiro teste. Quem você está influenciando? Às vezes a gente não influencia nem a nossa família, nem os nossos filhos. Quem você está influenciando como um homem de Deus, uma mulher de Deus? Quando as pessoas olham para você, o que elas veem? O segundo teste é o teste dos recursos. Para você saber se você tem construído sobre um alicerce que vai ficar depois que você for embora. Fechar os olhos para a história. É como você tem gasto os seus recursos. Se você deseja causar um impacto duradouro, considere a maneira como gasta seus recursos materiais. Você está investindo naquilo que vai ficar aqui agora? Ou seu investimento é na eternidade? Ou seu investimento é aquilo que vai ficar nas próximas gerações? O seu investimento são em juros, em prestações, aquilo que o banco está ganhando. Passar pelo teste dos recursos não depende tanto da quantidade de dinheiro que você tem, mas sim do que você faz com ele. Essa é uma maneira maravilhosa. Jesus diz: onde está o teu tesouro, ali estará também o seu coração. Então a maneira de você ver como você está gastando a sua vida é olhar para onde você está colocando o seu dinheiro. A única maneira de passar pelo teste dos recursos é contribuir. Devemos aprender a ser doadores, ao invés de tomadores, para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Pode ter certeza, meu irmão, quando você investir recursos e também o seu tempo na vida de outras pessoas, você vai perceber que é isso que vai ficar. A única coisa que vai ficar são os relacionamentos. O que você lembra de pessoas que marcaram a sua vida não é quanto dinheiro elas tinham, ou quantos bens materiais elas tiveram ou te deram. As pessoas que marcaram a sua história são pessoas que se sacrificaram por você, que se relacionaram com você. E é isso que nós precisamos fazer para ter um impacto duradouro. E, em último lugar, é o teste da obediência. Talvez esse seja o maior segredo para deixar um legado importante. Tente entender o que o Senhor quer que você faça e obedeça, realize. Lembra que Deus deu uma ordem para Ezequias? Ponha a ordem em sua casa, cuida dos seus filhos, cuida da sua esposa, cuida do seu casamento, cuida dos seus discípulos, cuida das pessoas que estão caminhando com você, pessoas que estão começando na fé. Influencie essas pessoas, não viva só para você, não seja egoísta, não pense que vai acabar daqui a alguns anos, ou quando seus olhos se fecharem, vai ficar para depois. E aí, o que você tem juntado vai ficar para quem? Obedeça. Ezequias não obedeceu e amargou um destino terrível. Para descobrir o que Deus quer que você faça, dedique tempo a Ele, ouça-o e obedeça. Ouça Deus, aquilo que Ele quer que você faça, e obedeça. Há milhares de coisas que podemos fazer nessa vida, mas apenas algumas delas Deus deseja que realizemos. Podemos fazer muitas coisas, mas a pergunta é: o que Deus me chamou para fazer? O que Deus te chamou para fazer? Quando você descobrir isso, certamente o seu impacto vai ser muito, muito grande. Tem um pequeno resumo aqui, numa frase, essa daqui: a obediência sempre leva à bênção de Deus. Quando você usar a influência e seus recursos para obedecer, Deus o capacitará a deixar uma herança permanente. Muito bem, terminei, tá, gente? Então, para refletir um pouco e para a gente praticar, ao partir desse mundo, pelo que você gostaria de ser lembrado? É a pergunta que nós fizemos no começo aqui. Quando seus olhos se fecharem para a história, se abrirem para a eternidade, como você gostaria de ser lembrado? O que você vai deixar aos filhos nesse mundo quando você partir? O que você vai deixar para eles? Qual é o maior legado que você pode deixar? O maior legado que eu posso deixar para o Benício e para o Augusto é Jesus. E eu não posso falhar nessa missão de fazer com que eles se apaixonem por Jesus, que eles conheçam Jesus, que eles saibam que essa é a maior riqueza que existe, que eles saibam que nosso tempo aqui é um cisco e que nós vamos ter um lugar na eternidade.
E não é sensato gastar a nossa vida, os nossos recursos, a nossa energia com aquilo que vai acabar, mas sim com aquilo que é eterno. Reveja a sua agenda, querido. Quanto do seu tempo foi gasto em objetivos temporários? E quanto do seu tempo tem sido gasto em legados eternos? Quanto tem sido dedicado para alcançar pessoas, para influenciar pessoas, para investir em pessoas? O que vai ficar, meu irmão, é isso. Quem sabe, inspirados pelo testemunho do seu Antônio, um dia, no nosso velório, puderem dizer tantas coisas a seu respeito, ao meu respeito, do tempo que nós dedicamos, do sacrifício que nós fizemos, da nossa generosidade, da forma como nós contribuímos, a forma como nós abrimos mão do nosso tempo, do nosso horário, da nossa energia para ajudar outras pessoas, como nós abençoamos famílias, como nós plantamos locais onde crianças são cuidadas, órfãos são atendidos, idosos são atendidos. Meus irmãos, o que vão lembrar a seu respeito? De um homem que viveu para pagar conta, ou de um homem que viveu obedecendo a Deus e de acordo com o propósito do Senhor? Vamos ficar em pé, vamos orar. Nosso Deus é um Deus de gerações, e se você tem filhos, eu gostaria que você nessa noite se responsabilizasse por eles. Diante do Senhor, faça um compromisso. Esse é o maior legado que você pode deixar. Essa é a maior riqueza que você pode deixar, salvação. Talvez você esteja mais preocupado com o futuro acadêmico, com o futuro profissional. Você talvez esteja mais preocupado com tantas coisas passageiras, que são sim importantes, mas não são a mais importante. Que o nosso legado, querido, possa alcançar gerações. Talvez você precise nessa noite se arrepender de como você tem investido os seus recursos, das más escolhas que você fez, e se posicionar para que Deus realmente abençoe a sua vida, a sua história. Se você não tem filhos ainda, talvez você possa pensar em pessoas que Deus tem te dado como filhos na fé, filhas na fé, pessoas que você pode e deve influenciar com aquilo que Deus tem feito na sua história. Repreenda do seu coração qualquer sentimento egoísta, dizendo assim: eu estou salvo, ok, não tem problema, as próximas gerações é que se viram. Nós possamos nos responsabilizar em nome de Jesus. Eu convido você a fechar os seus olhos, a pensar naquilo que Deus falou com você nesse tempo de reflexão.